Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos. Estamos mais uma vez reunidos para juntos meditarmos e aprendermos dos mistérios da Palavra de Deus. Aqui nós vamos falar do pequeno sol. Pequeno sol quer dizer Sansão. Sansão, o pequeno sol. Queridos, olha, o período dos juízes foi o período mais grave que Israel passou. Era idolatria gravíssima. De dia eles adoravam a Deus e à noite adoravam a Baal, a ídolos. O período dos juízes foi o ponto máximo da derrota e da apostasia de Israel. Quer dizer, das muitas derrotas e apostasia de Israel. Deus levantou dezenas de heróis. Vejam bem, mas tudo ficou em vão. O nosso Deus é longânimo. Sempre que os seus crentes clamam a Ele, arrependidos, Deus não suporta. Então Deus volta a socorrê-los. Deus mostra que Israel estava tão desviado mas tão desviado mesmo, olha, que não tinha limite mais. Não tinha mais limites. Então, para pesar a mão sobre eles, Deus usava as nações piores do que eles para castigá-los. Então, aí voltava humilde, chorando aos pés de Deus. Deus perdoava. Agora você pensa bem, até onde vai isso? Virou brincadeira? Não pode, né? Veja bem, então Deus levantou Sansão, pequeno sol. Deus levantou assim, prometeu a um casal de idosos, Deus prometeu um filho. E esse casal não tivera filhos nenhum, até entrar a idade avançada. Foi uma linda promessa para aquele casal que não era pai. O menino prometido nasceu conforme a promessa de Deus. Enquanto os pais podiam dominá-lo quando ele era pequeno, por ainda ser neném, né, vamos dizer assim, os velhos seguravam as situações. Mas quando cresceu, não era mais possível dominar aquela criança. Além disso, havia o plano de Deus em tudo isso. O Espírito do Senhor o empurrava para a desobediência digamos assim, para desobedecer os pais, que os pais proibiam ele. Olha, você não se mistura com as pessoas que não são da nossa religião. Então, ele desobedecia e Deus não impedia. E assim foi por diante essa situação. A primeira descida de Sansão começou quando ele, Sansão, foi até a Timnat. Vendo uma mulher, uma moça muito bonita, o que aconteceu? Acabaram ficando enamorados. Olha só, ficou enamorado, mas muitos pensavam assim, não, mas isso aí é passageiro. Sansão está de passagem aqui, só veio visitar a nossa tribo, isso aí não vai dar em nada. Só que não foi assim. Sansão apaixonou-se profundamente por aquela mulher da Filístia, tá? Mas apaixonou mesmo. Então Sansão voltou para casa
e disse para a sua mãe: mamãe, olha mamãe, eu estou namorando aí uma moça lá de Timinate, lá da Filístia, e eu conversando com ela, chegamos à conclusão que nós vamos nos casar. Ela é uma filisteia. Estamos apaixonados e agora não sabemos viver um sem o outro, então queremos nos casar. Os velhos não concordaram de jeito nenhum, mas também não adiantou discordar. Ou, não adiantou. Estavam apaixonados e ele ia casar mesmo ou ia fugir com a menina. Então veio a segunda descida lá para a Filístia. A segunda descida, né? O que esse velho e essa mamãe foi fazer lá? Foi pedir a mão da menina em casamento, assim era o costume deles. O rapaz podia ter lá seus 30 e poucos anos ou 40 anos, mas para pedir a mão da moça não era o rapaz, era o papai e a mamãe. Chegaram até lá, falaram com os pais da menina, claro, concordaram, marcaram o casamento para tal data. E na tal data eles desceram novamente, é a terceira vez. Foi para levar a sua esposa para a sua casa, né, lá em Israel. E uma festa muito grande. Na estrada eles encontraram um leão. E o que aconteceu? Sansão travou uma luta violentíssima com aquela fera. E não é que Sansão matou o leão? Matou o danado do leão. Tudo bem. Aí desceram até lá, né? Levou a moça para sua casa, sua esposa. Meus queridos irmãos, em uma outra ocasião, Sansão voltou até lá e encontrou na caveira do leão, olha só, um enxame de abelhas. As abelhas fizeram mel na caveira do leão. E Sansão, sem o menor temor, foi lá, pegou o mel e deu o mel também para sua mãe, para o seu pai, e comeu do mel do leão, que estava na caveira do leão, né? O erro de Sansão ali foi o quê? Tocou na caveira da fera. Isso era proibido por lei. Está em Números 6:6. Não tocar em nada, ou caveira, ou corpo morto, nenhum, nem do próprio pai, nem da própria mãe. E Sansão, despreocupadamente, insubordinadamente, foi lá e pegou do mel e comeu. Agora vocês vejam que coisa, né? Primeiro, não podia beber bebida forte. Nessa festa do casamento ele encheu a cara. Segundo, não cortar o cabelo. Os filisteus raparam a cabeça dele, né? Então, e agora tocou na caveira do leão, pegando mel. Vejam bem que Sansão estava coberto de desobediências. Não tinha mais jeito para o nosso querido herói, não. Não tinha mais jeito. Então, meus irmãos, você veja bem, a queda de Sansão não foi uma queda repentina. Ele foi gradativamente. Foi desobedecendo, e ao invés de melhorar alguma coisa, não. Foi só piorando. E veja bem o nome de Sansão, o significado, quer dizer, pequeno sol, que teria que ser uma estrela maravilhosa que brilhasse. E ele não teve brilho nenhum. Ele violou todos os mandamentos do nazireado. Tomou bebida forte, tomou o mel do corpo do leão lá da caveira, cortaram-lhe o cabelo. Assim, ainda tem uma questão de uma queixada, que ele pegou a queixada de um jumento e travou uma luta com os filisteus
matou um monte de filisteus, usando a caveira, né, da cabeça do jumento. O que lhe restava? Só tinha que ser punido. Os erros tremendos de Sansão levou a ele a mais clamorosa derrota. Ele, acreditando que ainda tinha força, que ainda era um cidadão extremamente capacitado para travar lutas, para lutar, para batalhar, para vencer seus inimigos. Um dia ele estava deitado no colo de Dalila, uma senhora, uma prostituta, e o que aconteceu? Ela gritou dizendo: Sansão, olha, os filisteus estão vindo aí para te pegar, Sansão. Pela primeira vez, né? Ele levantou e rebentou todas as cordas que foi amarrado e partiu para cima dos inimigos e voltou para correr. Aí os filisteus falaram com ela: não, nós vamos aumentar a dose do dinheiro para você, mas você agora amarra ele bem melhor, tá? Com cordas novas mesmo, do jeito que ele falou, que se amarrar com cordas novas ele não escapa, tá bom? Tá bom. Aí, fazendo carinho nele, ele tornou dormir. O que aconteceu? Vieram os filisteus e Sansão, amarrado com aquelas cordas novíssimas, ela gritou: Sansão, olha os filisteus! Ele levantou, arrebentou a corda e partiu para cima dos filisteus. Eles fugiram e aquela coisa toda. E Sansão: mas o que tá vendo? Que esses caras não desistem de mim? Aí Dalila: estão magoados porque você colocou fogo na plantação deles, já estavam tudo cortadas para colher, e você meteu fogo em tudo. Então é por isso que estou magoado desse jeito, Sansão. Tá certo. Mas você continua me avisando, hein? Não, sem problema. Se eles aparecerem novamente aí, eu aviso sim, sem problema. Fica tranquilo, Sansão. Tá bom. Aí novamente os filisteus falaram com ela: olha, nós vamos aumentar a dose da oferta para você. Mas você vai ter que descobrir, Dalila, o que é que faz com que esse homem seja tão forte assim? O que tá vendo? Então ele fica mentindo para mim, mas desta vez ele vai ter que me falar. Tá bom. O que aconteceu? Aí ela insistiu com Sansão, insistiu e reclamando, falando: olha, Sansão, você não gosta de mim, você está usando de falsidade para comigo. Toda vez que eu pergunto para você onde é que está a sua força, onde habita a sua força, você mente, você... não, isso não é amor. O amor fala a verdade para a pessoa amada. Se você me amasse mesmo, você falaria a verdade para mim. Aonde está a sua poderosa força, Sansão? Aí ele diz a Bíblia, irmãos, lá em Juízes, que ela molestou a vida de Sansão. Era de dia e de noite aquela lamúria, de dia e de noite aquela insistência, até que ele não suportou mais e falou: olha, a minha força é o seguinte: não há corrente que me prende, não há corda que me segure de jeito nenhum, mas só tem uma coisa que elimina toda a minha força misteriosa, e eu fico forte somente como os homens comuns. É cortando o meu cabelo. São 7 tranças. Se cortar 7 tranças da minha cabeça, eu fico sem força totalmente. Mas não fale isso para ninguém, que isso fica só entre nós. Ela: não, que é isso, meu amor? Porque... tá. Ela começou a fazer carinho nele, aquela coisa toda. Ele dormiu no colo de Dalila, e ela, com a tesoura, cortou o cabelo dele bem rente. Cortou as 7 tranças. Se tivesse cortado as pontas, não teria problema, irmãos. Se tivesse cortado 2, 3 tranças, também não teria problema. O problema é que ela cortou as 7. Essas 7 tranças simbolizam, né, as pernas do candelabro da tenda do Senhor na época, ou hoje no templo, né? Que tinha 7 maçãs onde se colocava as velas para ter a luz à noite. 7. E esse símbolo estava na cabeça de Sansão, as 7 tranças. E ela cortou as 7. O que aconteceu?
Ele adormeceu porque confiava nela de todo o coração. Os filisteus apontaram lá e ela gritou: olha, Sansão, os filisteus não desistem mesmo, como você falou. Lá vem eles, Sansão, olham eles. Sansão levantou: não tem problema não, amor. Como eu já derrotei eles 3 vezes, vou derrotar agora a 4ª vez. E se levantou e partiu para cima dos filisteus, achando que estava tudo bem, porque ele não estava amarrado, mas não percebeu que estava com as tranças cortadas da cabeça. Deu um murro, não deu um murro, no outro pulou, derrubou ele, foi aquela luta braba, encheram ele de pancada, levou preso, espancando, e Sansão foi para a cadeia, todo machucado. Aí o rei, com o maior prazer da sua vida, furou os 2 olhos de Sansão. Olha só. E colocava Sansão para trabalhar como escravo em um moinho. Tudo que era pesado, serviço pesado, ele que tinha que trabalhar. E ele trabalhava como escravo ali, igual um burro puxando aquele braço do moinho, e rodando, e trabalhando, e rodando, e trabalhando. Como aqui no Brasil tinha muito aquele engenho. Quando eu era garoto eu me lembro, tinha aquele engenho de moer a cana. Lá também era daquela forma, irmãos. E Sansão fazia o papel de um simples escravo, de um simples burro, né? Trabalhando ali. Só que tinha um mistério: o cabelo dele voltou a crescer. Vejam bem. E foi crescendo o cabelo dele. E aí ele voltou para a cadeia, cego, fraco, sem força. Até aí Deus suportou tudo. Foi o erro de Sansão, mas Deus estava acompanhando para achar uma brecha ali para vencer os filisteus. E Deus a tolerou. Então Sansão foi para a cadeia, ficou lá mais alguns meses presos. Aí veio uma época, uma ocasião da convenção, né? Do encontro religioso dos ídolos no templo mestre de Baal. E reuniu o povão da Filístia todinha naquele templo. E lá estavam lá fazendo suas festas, dando seus gritos, seus aleluias lá para o seu Deus. De repente alguém cochichou no ouvido do rei. Aí o rei falou: muito bem, com a voz já meia molenga de tanto vinho, tanta bebida forte. É isso mesmo, atenção, façam silêncio. Aí todo mundo prestou atenção, o rei ia falar. Nós vamos ter a maior das nossas diversões agora. Vamos trazer Sansão. Sansão é o juiz de Israel. Vamos trazer ele para cá para nós zombarmos dele. Traga-no. Aí trouxeram Sansão cego, com a mão no ombro de um rapazinho, aquela coisa toda, né? O que ocorreu? Vejam bem. Aconteceu que eles batiam em Sansão. Quando Sansão virava, outro corria de lá, batia de lá, e começaram a zombar, mas a zombar mesmo, escarnecer, desrespeitar a Sansão. Olha, irmãos, vejam bem, olha que situação. Eles dominaram Sansão, Deus suportou. Eles cegaram a Sansão, Deus suportou. Eles escravizaram a Sansão, Deus suportou. Mas no momento que eles começaram a zombar, a escarnecer de Sansão, aí Deus não suportou mais. Por quê? Porque Sansão e todos os seres humanos é imagem e semelhança do nosso Deus. E quando se zomba de alguém, principalmente a autoridade, Deus não suporta, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Zombando de Sansão, eles estavam zombando diretamente contra Deus. Estava escarnecendo a Deus, isso Deus não tolera, né? Até a palavra de Deus diz que Deus não suporta que ninguém o escarneça. Então esse foi o erro crucial.
da Filístia, dos filisteus, foi zombar de Sansão. Lembra bem, escravizar, Deus suportou. Furar os olhos, Deus suportou. Até se eles quisessem matar Sansão, Deus suportaria. Agora o erro gravíssimo foi eles zombar de Sansão, porque aí estaria zombando de Deus. E nesse momento que Deus partiu para vingar a Sansão, o que aconteceu? Para vingar dos inimigos, Sansão sentiu no coração de fazer uma oração a Deus, porque Sansão levou a mão e sentiu que o cabelo estava bem crescido. Aí Sansão levou a sua alma até a Deus em oração, e fez uma oração de um clamor fortíssimo, implorando, Senhor, seja essa a minha última oração, mas permita, Senhor, que eu vingue dos nossos inimigos. Eles são nossos inimigos, estão zombando de mim e do Senhor. Aí Sansão sentiu um calor violento no corpo. Aí Sansão virou para o garoto que estava do lado dele. A gente fala garoto, mas já tinha lá seus 17 anos, seus 15 anos. Uns garantem que era a faixa de 13 a 14 anos. Falou: meu filho, me leve até as 2 colunas principais do templo. Ele: sim, senhor. Aí o garoto levou Sansão até lá e pegou a mão de Sansão, pôs numa coluna. Aí falou: a outra está do seu lado esquerdo, Sansão. Aí Sansão alcançou a outra com sua... mas aí sim que os inimigos zombavam. Olha só, além de fraco, derrotado, cego, pobre, miserável, e agora ele quer dizer que tem a mesma força de antigamente. Se tornou um louco, e caíam na risada. Aí Sansão só disse isso: filho, corra, mas corra o mais que você puder. O garotinho apontou para o lado da saída do templo. Ele saiu doido em velocidade. E Sansão estabeleceu a sua força nas 2 colunas, jogou o templo todinho por terra. Todo o templo de Baal caiu por terra. Ali morreu o rei da Filístia, morreu todo o seu povão, toda a sua alta patente, seus governantes morreram, e morreu Sansão também. Aqui Deus está nos dando uma grande aula, meus queridos ouvintes. Não se zomba do seu próximo. Se for autoridade, principalmente não zombe, não escarneça, tá? Claro, Deus não irá matar ninguém agora por causa que zombou do presidente, zombou não sei o quê, mas isso aí acumula profundo atrapalho na sua vida e parece que segue uma maldição terrível na vida dos zombadores, dos escarnecedores, principalmente das autoridades constituídas. Olha, se queremos ter vitória em cima disso aí, você já sabe como que é. Toda luta absurda de Sansão, a maior força que ele teve não foi matar seus inimigos, tá? Com a queixada lá lá do jumento. Não foi isso, não foi arrancar o portão mestre da cidade, também não. A maior força de Sansão e a força mais acertada de Sansão foi a oração de humildade a Deus, implorando a Deus: Senhor, faça-me vingar dos meus inimigos. Essa sim foi a força central. O Sansão reconquistou suas forças, derrubou o templo, matou os inimigos, morreu também, mas só que a nação de Israel ficou totalmente liberta daquela escravidão cruel dos filisteus. Olha, se você quer também vingar desse espírito maligno de atraso na sua vida, nos seus negócios, esse espírito satânico de morte dentro da sua família, esse espírito maligno de fome, esse espírito de assombrações, como muitos dizem,
essa enfermidade satânica de dores no seu corpo, seja dor no peito, no estômago, na coluna, na cabeça, na nuca, sinusite, problema seríssimo no fígado, qualquer origem de enfermidades, a sua vingança em cima desse mal é a oração da fé, mas acompanhada de humildade, como se humilhou Sansão, ou pequeno sol, como se dizem, né? Então, meus queridos, coloque a sua fé em ação e unge o seu coração de humildade. Entremos em oração agora no nome do Senhor Jesus Cristo. E você triunfará sobre esse mal para a glória do nosso eterno e soberano Deus. Fechamos nossos olhos. Curve a sua fronte. Oremos. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ti não há impossível. Sansão estava arrasado, os filisteus olhavam para ele e falavam: é impossível ele se recuperar, o homem está cego, o homem está todo machucado, o homem está pobre, o homem está escravizado, amarrado com corrente, é impossível. Os queridos irmãos também, os hebreus, olhavam para Sansão e diziam a mesma coisa: é impossível. Mas quando Sansão se humilhou e clamou ao Senhor Deus, vingança em cima daquela prisão, em cima daqueles demônios cruéis que o prendia, Deus lhe deu força. Nesta hora também, meu querido ouvinte, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó doce Pai, esse querido ouvinte receba a unção da fé do teu sagrado Espírito, e essa enfermidade maléfica vai saindo agora deste corpo. Esse demônio satânico de morte vai saindo agora desta casa. Esse espírito de fome, esse espírito de inveja, esse espírito de assombração satânica vai saindo agora no nome do eterno Deus de Sansão, do Deus de Israel. Saio agora e não volte nunca mais. Amém, Senhor, amém.